Olá, como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou o Pedro e esse é o Das Águas. Esses tempos eu vi uma postagem no Facebook e aí eu já vi isso em formatos diferentes, tanto em postagem no Facebook quanto em vídeo. Uma galera que traz uma onda extremamente saudosista sobre como a infância era mais simples, sem computadores, sem internet, sem celulares, sem toda essa conectividade, de que as crianças brincavam mais na rua, de que bullying não era tudo isso, de que as pessoas superavam tudo, porque tava tudo bem, todo mundo sabia que era diferente, mas que tava tudo bem. E eu fiquei... porque eu percebi o quanto é nocivo essa ideia das pessoas de se apegarem ao passado, se apegarem à ideia de que o tempo vai mudando, a humanidade vai evoluindo com isso. Às vezes eu penso que é um pouco olhar a tecnologia como se ela tivesse vindo de forma muito vil e que ela estivesse destruindo a nossa capacidade de ter uma juventude plena, feliz, alegre, brincando com os amigos e tendo relações e vínculos válidos. E por que eu acho isso tão complicado? Porque toda vez que a gente não se permite conhecer o novo, dar chance pro novo, entender que as concepções mudam e que as coisas se alteram com o tempo, e de que a vida e a evolução humana e a evolução do planeta é uma constante mudança, a gente tá travando de que várias coisas boas possam vir com isso. E toda vez que a gente fica preso nesse saudosismo, a gente impede o nosso desenvolvimento. E impedir esse desenvolvimento é o que faz literalmente a gente envelhecer, não é a nossa idade. É o quanto a gente está disposto ou não a acompanhar as mudanças do mundo. E aí eu acho que alguns exemplos para pensar nisso, de pessoas que a gente pode perceber que dialogaram com o tempo, com as gerações, etc. Um exemplo que me vem forte à cabeça é a Elza Soares, que mesmo com toda a trajetória e a carreira dela, ao longo de muitas e muitas décadas, ela hoje, com 82 anos, consegue fazer músicas que a minha geração, que é uma geração que não teve contato com ela, tem alcance. Acho que do mesmo jeito a gente pode colocar a Madonna, que ao longo do tempo foi dialogando com tudo que ela queria dizer e com tudo que ela queria colocar, e dialogando com os estilos musicais que foram surgindo. E a gente vê um álbum dela agora que tá recheado de funk, de música latina, de coisas que estão fazendo sucesso e ela tentando dialogar com isso. E além disso, a gente tá se deixando pegar num sentimento nostálgico de que o passado era perfeito. E a gente tá considerando, principalmente nesse caso, falando de um saudosismo da infância, de uma época que talvez você não tivesse ou eu não tivesse essa consciência pra entender o quanto as coisas eram talvez até mais complexas. Tem uma frase muito, muito massa do Gabriel Pensador que diz assim: muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. E eu acredito profundamente nessa frase, porque eu acho que é a partir da mudança individual que a gente consegue alcançar as coisas de forma coletiva. É a partir de uma mudança em que estamos todos conectados em várias formas de redes possíveis, de que a gente vai alcançando essa mudança de perspectiva a partir da nossa postura. E eu falo isso porque eu falei de mudança um vídeo atrás, e falei sobre mudanças importantes que cada um podia aplicar na sua própria vida, de se autoanalisar e de perceber quais são as coisas pequenas que eu posso começar a alterar, ou quais são as coisas que eu acho que são inalteráveis, mas que eu posso fazer algo para alcançar elas. E eu acho que um dos processos mais doloridos nesse de mudança pessoal é quando você finalmente alcança essa mudança e quando percebe que as pessoas em volta de você não alcançaram. Seja porque isso não era importante para elas, seja porque elas não tiveram acesso que você teve, seja porque elas não tiveram a necessidade que você teve. E isso, em algumas situações, é extremamente incômodo. Faz com que a gente repense a nossa postura, faz com que a gente se sinta mal, faz com que a gente se sinta, de novo, frustrado, mesmo tendo alcançado a mudança, achando que nada em volta mudou e que você tá isolado e sozinho. Porque quando a gente para pra pensar por que você mudou, você tem motivos muito específicos e muito pessoais pra ter feito mudanças na sua vida. E exigir isso de outra pessoa é muito complicado. Eu entendo que a gente tá cada vez mais lutando por direitos humanos, lutando por igualdade de gênero, lutando por várias pautas para tentar fazer com que exista menos desigualdade entre vários e vários nichos da sociedade. E isso tem feito com que nosso discurso seja muito pouco tolerante. Isso não quer dizer que é pra gente ficar passando pano pra opressão. Não é isso. É só pra gente tentar compreender que cada um tem os seus processos muito específicos e muito individuais de chegar a certas conclusões, de fazer certas assimilações nas suas cabeças. Primeiro eu queria perguntar isso pra vocês. Quais são as formas mais efetivas que vocês encontram de diálogo? Como é que é conversar com uma pessoa que tem ideias, crenças ou posturas completamente diferentes da sua e conseguir de fato estabelecer um diálogo em que os dois estejam ali dispostos a conversar, dispostos a ouvir o outro, a dialogar sobre o que o outro tá falando e não só falar da boca pra fora e os dois ficarem gritando pra ver quem fala mais alto. Porque eu acho que aí talvez esteja a chave da gente conseguir de fato fazer uma alteração sistêmica nas coisas, fazer uma alteração global, fazer com que todo mundo consiga minimamente dialogar sobre aquilo.
E aí tem uma frase que eu adoro e que tenho uma dificuldade extrema de botar em prática. E eu acho que até um dos objetivos de eu fazer esses vídeos é pra eu botar em prática coisas as quais eu deveria na minha vida. E talvez falando pra vocês, eu comece a colocar isso em prática. Que é respeitar o tempo do outro. Talvez uma das coisas mais caras e mais difíceis do nosso tempo. Tem muitas questões que fazem o tempo do outro ser tão precioso pra ele. É muito difícil a gente analisar de fora. Não tendo as vivências, o contexto, questão de geração, questão de privilégio de classe, de acesso à informação, 500 mil coisas que a gente pode colocar que vão ser ruídos nessa trajetória para que a pessoa alcance uma mudança, alcance uma nova forma de pensar a partir de informação, a partir da realidade das coisas e não de pré-conceitos criados na cabeça dela. E aí eu acho que o objetivo desse vídeo para mim ficou um pouco dúbio e eu acho que ele pode ir para dois caminhos diferentes. Tanto a gente pode estar conversando com as pessoas que fizeram mudanças em si, que fizeram desconstruções ou que chegaram em outros locais e tem essa frustração de entender que o outro tem seu tempo, como pra você que tem seu tempo e não consegue direito assimilar essas coisas ainda, de entender que talvez seja muito menos doloroso você acompanhar a mudança e tentar entender por que as pessoas estão pensando assim, que caminho fez a gente chegar até o pensamento que a gente tá chegando, e a gente conseguir construir isso junto. Porque sem dúvida a gente precisa da experiência das pessoas que estão vivendo há mais tempo e que têm outras formações e outras construções e que têm a experiência de vida, mas a gente precisa também ouvir o que as novas gerações estão falando, porque a frase que todos nós ouvimos desde que nascemos é: vocês são o futuro do mundo. Assim como as pessoas mais jovens que a gente são o nosso futuro em algum nível. E eu acho que esse futuro, quando a gente usa essa frase de vocês são o futuro do mundo, a gente acaba se deslocando muito disso, né? A gente coloca como que a gente foi o presente em determinado momento, de que essa nova geração vai assumir e de que as coisas são deles. E não, vocês têm que crescer junto com a gente. E também tá aberto pra conhecer essas coisas novas, porque eu acho que a gente só tem a crescer com toda essa diversidade de gerações, de tempos. Então, gente, depois dessa pequena, profunda reflexão, eu fico por aqui. Peço que vocês comentem o que vocês acham desses aspectos, se vocês concordam, discordam, se vocês têm métodos mais interessantes de dialogar com as pessoas, de ter essas formas diferentes de se alcançar e de criar esses vínculos, de criar essa troca. Vamos mudando junto. Um beijo pra vocês, uma ótima semana e até semana que vem. Ah, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar nas redes, se inscrever no canal e ativar o sininho que tem ali embaixo para quem ainda não está inscrito. E me sigam nas redes que eu vou deixar aqui na descrição.